Pois bem, meus amigos, a atriz Fernanda Torres venceu aí grandes nomes do cinema mundial e ganhou o Globo de Ouro pela sua atuação no filme Ainda Estou Aqui. E foi um bafafá na internet. De um lado tinha gente comemorando, de outro tinha gente que se recusava a comemorar, mas o que mais me chamou a atenção e que me irritou mesmo foi a galera da isentosfera, que assim, eles sobem na Torre de Marfim e apontam o dedo, vocês radicais, bolha, lá, 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 sem nem querer entender as motivações de quem não estava comemorando. Então eu achei necessário fazer esse vídeo para explicar, e se você foi uma das pessoas que comemorou, tá tudo bem, mas fica comigo até o fim do vídeo para entender o que de fato está em jogo. Vou mostrar fatos relacionados ao filme, não tem nada a ver com Lei Rouanet, com quem que a Fernanda Torres voltou, nada disso. É só mais um caso de doutrinação disfarçada de arte. Vou trazer também aqui algumas leituras e, claro, já vou aproveitar que estou aqui para falar dos nossos magnânimos que mais uma vez se superaram e já são assunto em diversos continentes. Agora eles estão tentando rever uma coisa que eles decidiram há pouco tempo atrás. Soltaram um cara que ficou um ano preso porque depois de um ano eles disseram, não, realmente, não tem nenhuma prova contra ele. Inocentaram, soltaram, tem mais aí inconsistências acontecendo na nossa Suprema Corte e, de quebra, por fim, falarei sobre censura. Tá um assunto relacionado ao outro, tá um vídeo bem bacana com assuntos atuais e também reflexões importantes sobre algo que todo mundo fala, a guerra cultural, mas quando ela se apresenta na cara das pessoas, alguns ainda não enxergam. Então, se você já gostou da pauta do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Hoje eu quero falar com você que tá cansado de ver imposto subindo, gasolina nas alturas, dólar batendo quase R$6. Eu sei que tá difícil para todo mundo, mas e se eu te disser que existe uma forma de ganhar em dólar trabalhando em casa sem precisar sair ou falar inglês? É isso mesmo. Ganhar em dólar sem vender cursos, sem aparecer na internet, direto do conforto da sua casa. Eu vivo dessa realidade há alguns anos. Comecei dividindo o meu tempo entre o trabalho na escola e o trabalho na internet e hoje eu trabalho exclusivamente com a internet, ganhando em dólar com muito mais qualidade de vida. E olha, isso é possível para você também, mesmo que você prefira não mostrar a sua cara em vídeos ou redes sociais. Olha só o exemplo do Paulo, que aplicou esse método e faturou $2.000. Isso dá mais de R$10.000 com o dólar valorizado. Imagina o que uma renda assim pode fazer por você. Além da liberdade de fazer seu próprio horário, trabalhar de madrugada, de dia, acompanhar de perto seus filhos e ter mais controle sobre a sua vida. Se você quer aprender a ganhar em dólar, o meu amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber, vai te ensinar o método dele passo a passo, sem enrolação. É só apontar o celular para o QR Code aí na sua tela ou clicar no link que está aqui embaixo para ser direcionado para o WhatsApp. Nada de robô, você vai falar diretamente com uma pessoa de verdade. E esse treinamento inicial é 100% gratuito, não tem venda de curso, não é joguinho, é uma oportunidade real que você pode começar agora com um celular ou um computador e internet. Tá pronto para mudar de vida? Então clica no link aqui embaixo, entra em contato e aproveita essa chance gratuita de fazer diferente. Vamos começar com a polêmica do dia de ontem, o prêmio que a atriz Fernanda Torres ganhou, que foi o Globo de Ouro, venceu grandes nomes ali, tinha até a Nicole Kidman, né? Então, a esquerda comemorou com todas as razões, entendo perfeitamente, porque para eles isso é uma grande vitória, e eu sou daquela parte que não comemorei e vou explicar os motivos. Mas eu achei interessante essa matéria aqui da Folha, do seu Fábio Zanini, falando o seguinte:
Bolsonaro e aliados silenciam sobre vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro. Perfis ligados ao ex-presidente focam em críticas ao governo Lula sobre a investigação do soldado israelense. Aliás, esse foi o assunto do vídeo de ontem. Vou deixar aqui no izinho para vocês entenderem toda essa treta que eu expliquei sobre a juíza, a advogada, sobre a ONG que fez esse pedido também. Foi um assunto bem comentado ontem nas redes. Mas assim, alguém tem obrigação de comemorar? A gente tem que comemorar, a gente tem que ficar feliz, é obrigatório ficar feliz, é algum crime eu não ficar feliz com uma peça de propaganda esquerdista? E aí nós vamos aqui aos detalhes. Então, o filme fala sobre a história no caso mais da esposa, do Rubens Paiva, que ele foi um esquerdista, que ele foi a favor do Jango, ele gostava desse negócio de ditadura do proletariado, e ele foi sequestrado e realmente sofreu tortura. Não vou aqui pintar militares como santinhos, mas a gente precisa entender o que estava acontecendo naquela época. E eu não sei como é que o filme retratou, porque eu ainda não assisti, não vou ir ao cinema, de repente se tiver em algum streaming depois eu olho, mas como é que o filme retratou alguns detalhes. Por exemplo, ó, como é que ele foi preso? O que aconteceu? Não estou defendendo prisão, tortura, eu só estou aqui analisando o que de fato aconteceu, tá? Ele viajou ao Chile em 69 para prestar auxílio a Helena Bocaiúva Cunha, que estava exilada. Por que ela estava exilada no Chile? Porque ela saiu distribuindo flores e bombons? Não, porque ela se envolveu no sequestro do embaixador Charles Burke Eubrick. E isso daí foi feito por um movimento guerrilheiro. Então ele foi até o Chile visitar uma sequestradora, participante de um movimento guerrilheiro. Como será que o filme retratou isso? Como pessoas que estavam lutando contra tiranos ou como pessoas que também estavam promovendo ações totalmente reprováveis para impor a tal da ditadura do proletariado? Porque era isso que a esquerda na época queria. Do outro lado a gente tinha os militares positivistas, mas isso é um assunto para outro vídeo. Então, algum tempo depois, pessoas que portavam cartas para dessa Helena para o deputado foram detidas. E o Paiva acabou sendo vinculado ao Carlos Alberto Muniz. Esse Carlos Alberto Muniz também era um guerrilheiro do MR8 que fazia aquelas ações de sequestros e de explosões e de várias coisas que aconteceram durante esse período. E esse Carlos Alberto Muniz era ligado ao guerrilheiro Carlos Lamarca. Então nós não estamos aqui falando de doces de candura, de pessoas que foram perseguidas pelos terroristas. Houve erro dos dois lados, mas eles mostram só um. Então esse filme aqui é uma peça de propaganda da esquerda, por isso que eu não quis comemorar. Mas aí teve o bafafá todo. Eu achei interessante esse post aqui, porque aqui nós temos um diálogo que eu quero analisar com vocês. O senhor Peter, ele inclusive falou que eu cancelei ele na rede social, porque eu tirei o print de uma postagem dele e contra-argumentei, né? Então, quando alguém contra-argumenta ele, é cancelamento. Ele pode falar o que quiser, que você é descerebrado, radical, é bolha, é não sei o quê, mas não pode responder, senão é cancelamento. Aí o Peter postou o seguinte: só aqui no Twitter que ao invés de comemorarem uma vitória do Brasil, ficam nessa de em quem ela votou. Ai, mas a Lei Rouanet. Ai, mas ela fez o L. Vocês precisam de terapia. Saiam dessas bolhas tóxicas que estão enquanto ainda não tem o cérebro consumido. O meu motivo aqui, vocês vão ver, não tem nada a ver com em quem que ela votou, se tem Rouanet, porque esse filme não teve patrocínio da Lei Rouanet, tá, pessoal? Se ela fez o L, o que aconteceu. Então não tem nada a ver, ele constrói um espantalho, bate nesse espantalho porque ele é uma pessoa superior que acha que essa premiação é uma vitória do Brasil. Eu discordo e tenho argumentos para discordar, vou expor aqui. Mas o Mafinha, maravilhoso, fez ali um debate que eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe pro vídeo. Ele respondeu: não, Peter, a questão não é essa. Como eu vou comemorar a vitória de um filme que aborda tortura e presos políticos enquanto temos tortura e presos políticos acontecendo hoje? Todo mundo tá vendo o que tá acontecendo aí, né? E pior, pessoas envolvendo neste filme estão gritando sem anistia. Esse é um dos motivos para não comemorar essa história aí deste filme sendo premiado. Quer dizer,
Um filme que trata de ditadura e anistia tem entre seus produtores e atores pessoas favoráveis à perseguição e tortura de indivíduos nos dias atuais. Não dá pra comemorar um absurdo desse, cara. Você só pode estar brincando. Quem duvida do que estou dizendo pode consultar advogados e juristas de todo o país que estão denunciando aqui no Brasil e também no exterior o que está acontecendo. Então, não vou comemorar um filme hipócrita feito por pessoas hipócritas e canalhas que choram por causa de uma ficção sobre a ditadura enquanto apoiam a ditadura que acontece agora. Peter, não satisfeito porque não pode perder, foi lá e olha o argumento dele. É a mesma coisa do Sound of Freedom. Peter, como eu vou elogiar um filme que aborda um tema que não existe, que o protagonista não é nada disso que tá no filme? Eu respondo da mesma forma, se abstraindo de política e se ligando na história. Mafinha, vejo como ficção. Comparar este filme com o Sound of Freedom não tem nada a ver. Aliás, isso é mais inconveniente ainda quando a gente está vendo na mídia internacional, porque aqui no Brasil não estão falando nada, sobre o episódio das gangues do abuso. É outro nome, mas eu tenho que trocar aqui no YouTube. Que, inclusive, a esquerda tá barrando a investigação da gangue do abuso lá na Inglaterra e que foi a mesma esquerda que não quis investigar os casos de Marajó e que foi a mesma esquerda que não gostou deste filme que fala sobre algo que acontece. É realidade. Tráfico de meninos, de meninas para exploração. Aí o Peter quer comparar este filme que denuncia um problema gravíssimo que acontece com uma peça de propaganda socialista. Aí o Mafinha vai lá e responde: não, está muito longe de ser a mesma coisa. Essas pessoas envolvidas no filme ativamente pedem que pessoas inocentes sejam mantidas presas em processos completamente absurdos e inconstitucionais, exatamente como o filme descreve as ações da ditadura militar. O Marcelo Rubens o Rubens Paiva, né, o filho dele, porque foi o filho do Rubens Paiva que escreveu o filme, estava dias atrás celebrando Lenin, um conhecido ditador e torturador. Você só pode estar de brincadeira, bicho. Essa gente está ativamente ajudando a referendar tortura, perseguição nos dias de hoje, enquanto faz teatro sobre uma ditadura que acabou há mais de 40 anos e que tem todo o contexto, mas a coisa ainda vai além desse argumento do Mafinha. Quem fez um post sensacional e que é da área, entende bastante, foi o deputado o Mário Frias. Olha só o que ele escreveu. Todos os políticos de direita que estão dando parabéns a Fernanda Torres, alegando que a posição política dela não impede o reconhecimento, estão apenas emulando falso virtuosismo, não passam de hipócritas, tentando passar uma aura de moderação na ânsia de ter algum tipo de reconhecimento da elite esquerdista brasileira. A mesma elite que não perderia 2 segundos do dia para lhes dar qualquer tipo de atenção a respeito. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa turma olha esse teatro de vocês como sinal de fraqueza e mediocridade. Eles tirariam sarro de vocês, pois os tratam como mendigos de atenção. É dever moral de qualquer cidadão capaz de fazer um juízo de valor são execrar todo e qualquer colaborador do estado de exceção do Brasil. Se você acha normal parabenizar alguém que defende a prisão de mãe de família e idosos, você é um sujeito caricato, uma dessas figuras que babam na própria gravata. Alguém assim jamais deveria ocupar um cargo público, pois não tem ideia de toda a extensão e profundidade da dimensão moral da vida humana. Se você acha legal bajular alguém por ganhar um prêmio da elite artística global, a mesma elite artística que dá sustentação a toda a barbárie que acontece no Brasil, então você é um idiota que merece ser escravo. Servilismo não é moderação, é covardia indigna. E isso, pessoal, é uma peça de propaganda socialista e digo mais, é desinformação. Eu vou ler um trechinho deste livro aqui que eu já recomendei diversas vezes e aqui o Ion Mihai Pachepa, que ele tinha um alto posto de comando ali na União Soviética, ele fala de como o teatro aqui especificamente era usado para propagar os valores revolucionários. Então ele traz uma citação de um dramaturgo alemão, marxista, falando como que eles fazem essas peças. Olha só. Nós, enquanto marxistas revolucionários, coisa que o escritor desse filme é,
Não podemos considerar nossa tarefa como cumprida se produzimos uma cópia acrítica da realidade, concebendo o teatro como espelho dos tempos. O trabalho do teatro é revolucionário. É tomar a realidade como ponto de partida e ampliar a discrepância social, fazendo-a um elemento de nossa acusação, nossa revolta, nossa nova ordem. Ou seja, as artes são utilizadas para promover a luta de classes e a causa socialista. E isso, pessoal, quando a gente fala em desinformação, geralmente o pessoal pensa em jornais e revistas, né, no noticiário, mas isso é feito também através de novelas, de filmes, do teatro. E quando é feito dessa forma, é ainda pior, porque isso não passa pelo filtro consciente das pessoas. A maioria das pessoas bebe aquilo e depois acaba virando uma referência. Então, por exemplo, eu vou citar aqui o filme Diário da Motocicleta, que foi muito passado aí em escolas nos anos 90. E a maioria das pessoas saiu da escola achando que o Che Guevara era lindinho e maravilhoso porque tinha assistido aquele filme. A professora não chegou dizendo, o Che Guevara, a Revolução Socialista. Não, ela passou o filme da motocicleta e muita gente saiu da escola achando que o socialismo era lindo, que o Che Guevara era bonitinho por causa desse filme. E aí eu vou além. Como eu já trabalhei em escola, eu sei como funciona. Este filme, assim que for liberado para passar, sei lá, em streaming, ele será exibido nas aulas de história de todo o país para mostrar como o amiguinho do Lamarca era bonzinho e o pessoal dos militares era totalmente malvado, que só queria ser ditador e do outro lado estavam lutando por democracia. E aí nós temos, dentre os anistiados, pessoas que ocupam o poder hoje no Brasil, né? Essas pessoas que estão saqueando o Brasil. Então, isso não passa de uma peça de propaganda para promover determinadas causas. E, inclusive, já está acontecendo. Olha só essa matéria aqui do Metrópolis, que saiu em novembro de 2024. A manchete diz: Exército acusado por acabar com a vida do Rubens Paiva aparece com um post de honra. Mas não é este o assunto que eu quero. É que aqui eles falam sobre Comissão Nacional da Verdade, que foi uma artimanha do PT, que eles queriam trocar nome de ruas, é desse pessoal que quer derrubar estátuas, é disso que a gente tá falando, de guerra cultural, entendeu? E olha só que interessante aqui a declaração que a defesa dos militares deu. Procurada pelo Metrópolis, a defesa dos militares, incluindo o general Belham, considerou a nova manifestação da PGR, que o processo estava parado, né, e teve uma manifestação da PGR, como decepcionante por vários motivos. Aí abre aspas. O primeiro deles é a constatação de que agora até o cinema impulsiona o judiciário brasileiro. Isso é muito frustrante. O processo ficou parado 10 anos e editaram um filme, lançaram um filme candidato ao Oscar sobre o tema e o processo voltou a andar. Quer dizer, a mensagem que fica do Brasil no cenário internacional é que os órgãos públicos brasileiros só se mexem quando tem alguém olhando. Então já teve, inclusive, um avanço concreto que foi nessa causa aqui que o judiciário é porque o filme está no assunto do momento. É ridículo, mas é assim que acontece. Então tem nada a ver se teve Rouanet, em quem é que a atriz votou. Inclusive, a Fernanda Torres, ela é muito boa para fazer comédia, cara. Eu gostava quando ela fazia Vanidos normais, era muito engraçado. Mas este filme é uma peça de propaganda socialista. Então, por todos esses motivos que eu expus, se você comemorou a vitória deste filme, se você é contra a doutrinação que acontece nas escolas e comemorou essa história do filme, talvez seja interessante repensar, estudar mais um pouquinho e ver se talvez você não tenha entendido direito o que de fato é a guerra cultural. Mas vamos passar aqui aos outros assuntos. Saiu essa matéria aqui do STF que quer derrubar a regra anti-Mendonça e Cássio para liberar votos de Dino e Zanin. Lembrando que essa regra foi definida em 2022. Quem deu a sugestão para que fosse mantidos os votos dos ministros aposentados para que Mendonça e Cássio Nunes não pudessem dar os seus votos foi o Xande, mas agora o Xande mudou de ideia e aí não dá para levar um judiciário desse a sério, né? Inclusive, o Xande mandou soltar
o morador de rua preso. Vocês lembram? Teve um morador de rua que estava lá nesse acampamento. Ele foi em busca de comida e de abrigo. O Xande soltou ele do cárcere, só que ele tinha que ficar com a tornozeleira eletrônica. Acontece que ele era morador de rua. E onde que ele iria carregar essa tornozeleira eletrônica? Deu ruim, a tornozeleira parou de funcionar, ele voltou para a prisão, ele ficou preso por mais de 1 ano sem provas concretas. E agora o Xande decidiu que, não, realmente, não tem nenhuma prova concreta, eu vou soltar. E esse pessoal do filme tá dizendo sem anistia para processos como esses. Não dá realmente para comemorar, né? Aqui nós temos o Barroso. O Lauro Jardim é excelente, ele coloca que ministros de Lula usam menos jatos da FAB e Barroso é o campeão de 2024. Os ministros de Lula usam menos jatos da FAB do que os próprios ministros do Lula em 2023. Esse é o critério de comparação. Mas aqui, Barroso, campeão do jatinho da FAB, eu fiquei assim, mas como assim? O Barroso, uma pessoa tão ecológica, tão preocupado com o aquecimento global, chamou inclusive de negacionista. Barroso critica o negacionismo sobre o aquecimento global e a ignorância, enquanto ele despeja toneladas de CO2 voando de jatinho por aí. A coisa tá tão feia, meus amigos, que até um jornal alemão fez uma matéria extensa falando sobre a cultura de privilégios dentro do STF. Eles falam que são uma corte intocável, que tem privilégios, que tem férias, que ganham dinheiro e que são intocáveis. E para que eles continuem assim, o que precisa acontecer? Censura. Olha quem? O líder do governo, o José Guimarães, Capitão Cueca, que o assessor dele foi pego com os dólares na cueca, ele voltou a falar em regulação das redes. Eles precisam que a gente seja calado, porque não dá, né? Cada vez mais pessoas acordam para os abusos que acontecem quando se pode expressar livremente opiniões nas redes sociais. Então eles precisam censurar. Só tem um detalhe. Vocês já viram, já falei aqui em alguns vídeos, que nosso ilustríssimo, carequíssimo Xande estava amparado aí por CIA, FBI, e agora, dia 20, o Trump assume. Eles vão perder um importante esteio internacional, que era quem, inclusive, pressionava e até mesmo ajudava na redação dessas leis de censura. Agora, esses órgãos trocarão de administração. E aí eu quero ver se eles já tiveram dificuldade em 2024, provavelmente em 2025 eles terão ainda mais dificuldade para tocar essas pautas. Bom, esses foram os meus argumentos. Não tem nada a ver com a Fernanda Torres ter feito L, mas com o filme ser uma peça de propaganda esquerdista para promover ideais revolucionários. Acho que eu consegui provar. Se ficou com alguma dúvida, se discorda também, escreve aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. Lembra do Paulo que eu falei lá no início do vídeo? Pois bem, olha aqui o depoimento da Carolina, que também aplicou o método e faturou mais de $1.000. Em reais, isso dá quase 6 mil. Agora me diz, quem hoje no Brasil consegue um emprego que pague isso sem perder horas no trânsito, sem se desgastar em um trabalho presencial? Imagina ganhar em dólar direto da sua casa, sem precisar falar inglês, sem precisar aparecer. Se você está disposto a aprender e se dedicar, porque não tem milagre, dedicação, essa é a sua chance. Clica no link agora para acessar o treinamento 100% gratuito. Lembrando, essa oportunidade pode acabar a qualquer momento. Então não deixa para depois. Garanta agora mesmo o seu acesso e comece a transformar sua vida com uma nova fonte de renda em dólar.